Tá. Então vamos lá, boa noite a todos. Hoje a aula também vai ser curta, porque o assunto é curto, essa aula realmente. Agora a gente entra numa fase que normalmente na disciplina a gente começa a ter aulas um pouco mais curtas. O conteúdo é mais diferente, talvez não seja tão simples assim, mas é menor o conteúdo. Aí a gente vai fazer aulas sempre mais curtas, independente, já era assim antes mesmo. Tá? Vamos lá, vamos compartilhar a tela. Então, a aula hoje é sobre formação reticular, que é, como a gente falou no final da aula passada, uma estrutura ou algo, né, que pertence ao tronco encefálico. Então, tem a ver com a aula passada, sim. Né? A formação reticular, se a gente for mostrar onde ela está, ela seria essa estrutura, ou esse conjunto de estruturas, em rosa, que está na porção central, no interior, no miolo do tronco encefálico. Tá? Então, na parte mais profunda do tronco encefálico, a gente tem, tanto de um lado quanto do outro, uma estrutura bilateral, tá? Uma estrutura que a gente chama de formação reticular. Faz parte do tronco encefálico, então. Tá? Não é um órgão separado, não é uma estrutura separada do tronco encefálico. A gente vai ver agora já porque que a gente estuda separadamente, porque tem um capítulo no livro, uma aula separada só para falar de formação reticular. Então, o que é a formação reticular? Então, faz parte do tronco encefálico, mas a gente estudou na aula de tronco encefálico que no tronco encefálico a gente tem a substância cinzenta agrupada em núcleos, né? A gente conceituou já núcleos quando a gente começou a falar de sistema nervoso central. Os núcleos eram aqueles agregados de corpos neuronais envoltos por substância branca, né? Ou então substância cinzenta envolta por substância branca e tal, como se fosse uma ilha no meio de um mar de substância branca, né? E a formação reticular, ela não se encaixa direito nos critérios nem de substância cinzenta e nem de substância branca. Ela é algo que está ali entre um e outro e acaba que não pode ser bem definido nem como substância cinzenta nem como substância branca. O que a gente observa ali é que a gente tem corpos neuronais, a gente tem pericário, né? Esse pericário, esses corpos neuronais não estão agrupados, não estão exatamente bem agrupados, envoltos por substância branca. Então, a gente não pode chamar aquilo propriamente de um núcleo, né? O núcleo teria que ser aquele adensado ali de corpos, praticamente sem fibras, envoltos por substância branca, e não é isso, né? Mas também não é substância branca, porque então não é substância cinzenta e também não é substância branca, porque na substância branca a gente não encontra o pericário, e aqui a gente encontra. Então é algo diferente do que as convenções aí de substância branca ou cinzenta. Tá? Então, tem características, né, aqui errado no slide, características, faltando R próprias, que não é nem substância branca nem substância cinzenta. Ele é propriamente um emaranhado de corpos celulares entremeados por fibras nervosas, então algo entre substância branca e cinzenta. Tá? A gente chama de reticular porque esse emaranhado, para alguns autores, lembrou uma rede, por isso o termo reticular, em forma de rede. Tá? E é considerado uma área, do ponto de vista filogenético, né, bastante antiga, ou seja, naqueles primeiros vertebrados, a gente já observava a formação reticular presente. Então, em todos os vertebrados, praticamente, a gente encontra algo parecido ou igual à formação reticular. Então, deve ter alguma função muito importante, comum a todos os vertebrados. Não deve ser, eu imagino, então, já que se é antigo evolutivamente, se os peixes têm formação reticular, eu imagino que a formação reticular não deve estar relacionada com cognição avançada ou movimentos precisos
dos dedos, deve ser alguma coisa que seja, alguma função que seja comum aos humanos, aos cachorros, aos bovinos, aos peixes, às aves, por aí vai. Tá? Vamos lá. Então, a gente já viu na imagem, ela fica exatamente no tronco encefálico, desde o bulbo, que é a porção mais inferior do tronco encefálico, até o mesencéfalo, que é a porção mais superior. Então, em todo o tronco encefálico, a gente tem formação articular. E, especificamente, na parte mais central dele. Então, como se fosse a parte mais protegida ali do tronco encefálico, é onde a gente tem a localização da formação articular. É claro que não é uma estrutura muito bem definida, a própria característica própria dela, morfológica, já deixa claro que ela não é exatamente uma região especificamente muito bem definida. Né? Alguns autores conseguem perceber que, ou seja, discordam de que seria algo entre substância branca e cinzenta, um emaranhado, tal, e conseguem perceber alguns agregados de corpos neuronais, sem o emaranhado de substância branca. Ou seja, que teria, então, vários núcleos, dezenas de núcleos, e esses núcleos estariam difusamente distribuídos ali naquela região. Tá? Então, tem ainda alguma divergência sobre a condição de não ser substância branca ou cinzenta, ou de serem dezenas de núcleos, e aí sim definidos substância cinzenta separado de branca. Isso não é o mais importante para a gente. Tá? Aí, quase que como um consenso, se reconhece que há duas regiões morfologicamente distintas. Uma região que é mais medial, né, mais próxima à linha mediana, tanto à direita quanto à esquerda, então os dois cordões lá, os dois aqui lados, né, da formação articular, então uma região mais medial, tanto de um lado quanto do outro, onde se encontra neurônios com corpo neuronal maior, muito maior mesmo, com corpos neuronais gigantes. Então, essa região a gente chama de zona reticular medial, reticular de formação articular, medial porque ela é mais medial, tá? Ou região gigantocelular, tá? Porque nessa região a gente tem células, neurônios de tamanho muito grande. O que é interessante é saber que essa região é a região eferente da formação articular. Tá? De novo, esse conceito aí de eferente e aferente, para a gente tem que ficar claro. Às vezes a gente confunde até na pronúncia, né, na dicção, mas o conceito tem que ficar claro. Eferente é aquela região que está enviando informações. E aí, obviamente, se eu envio informações para você, do meu ponto de vista, eu sou eferente, mas do seu ponto de vista, né, eu sou aferente, porque você está recebendo essas informações. Então, preciso estabelecer o ponto de vista aqui. Né? Ponto de vista, quando a gente fala de formação articular, é a formação articular. Então, a região eferente da formação articular é aquela que envia informações para fora, para outras regiões, para outros órgãos. Ou seja, a maior parte das informações que saem da formação articular saem por neurônios presentes na região medial, na região gigantocelular. E, por outro lado, a gente tem uma outra região, que é uma outra zona, que é a zona reticular lateral, que é considerada a região aferente, ou seja, as informações que chegam à formação articular chegam para neurônios localizados nessa região lateral. É óbvio que se a região lateral é a que recebe informações e a região medial é a que envia informações, né, fica bem claro, isso não é uma rua sem saída, as informações são geradas na formação articular e enviadas, e também não morrem, que as informações chegam na formação articular, não morrem ali, então fica bem claro que existe grande número de sinapses, grande comunicação entre essas duas regiões.
Então, é quase que como se fosse nasce uma caixa de correio, né? Tipo aquelas caixas que tem em escritório, né? De entrada e saída de correspondências. Né? Então, a gente tem uma região de entrada de correspondências, né? Uma região lateral, e uma região de saída de correspondências ou de informações aqui neuronais, né? Que é a região medial. É óbvio que aquilo que entra, né, pela região lateral é processado nesses neurônios, é enviado para os neurônios da região medial, lá também é processado, e depois, e dali saem e vão para outros órgãos, outras regiões. Beleza? Muito bem. Esses neurônios aqui, principalmente os da região medial, os neurônios gigantes, né, a região gigante celular, são neurônios tipicamente bifurcados, neurônios de axônio muito grande. Né? Então, tem uma árvore dendrítica aqui, esse corpo celular aqui que a gente está especificamente falando. Deixa eu ver se agora tem um... O meu não tem, né? Tá. Então, esse neurônio aqui que a gente está mencionando tem um corpo neuronal bastante grande, esse desenho deixa isso ser entendido, tem uma árvore dendrítica bastante pronunciada, tá? E tem um axônio ou alguns axônios bem grandes, bem compridos, que estão enviando informações, e aqui eles se bifurcam, né, para enviar informações para cima ou para regiões diencefálicas e telencefálicas, né, e para baixo ou para a medula espinal. Tá? Então, as informações que saem daqui quase sempre vão ser direcionadas não especificamente para um órgão, para uma região. Mas, olha, logo que sai aqui da formação articular, ele se bifurca e vai uma parte para a medula espinal, outra parte para o cérebro. Quer dizer, deve ser alguma informação que pretenda atingir não uma região específica, mas várias regiões. Mais do que isso, esses ramos axonais aqui, eles têm vários ramos colaterais. Tá? Então, ele não está se direcionando especificamente para esse lugar aqui, não. Ele tem ramos colaterais e está enviando informação para cá, para cá, para cá, para cá, além dos ramos descendentes aqui, né? Para cá, para cá, para cá. Isso por todo o sistema nervoso central. Tá? Isso já deixa para a gente bastante claro, do ponto de vista morfológico, que a formação reticular é uma região que quer se comunicar, né, que faz sinapse e envia informações para muitas regiões diferentes do sistema nervoso central. Tá? Então, é uma região que tem referências para diferentes regiões do sistema nervoso central e, mais do que isso, um mesmo neurônio tem referências para diferentes regiões. Né? A gente estava vendo em medula espinal e mesmo em tronco encefálico, que um neurônio de um determinado núcleo do tronco encefálico, um neurônio de um corno anterior da medula espinal, ele manda a sua informação, cada neurônio, especificamente para um ponto ali. A gente, não sei se vocês lembram do corno ventral da medula espinal, que é a porção motora, né? Que a gente sabia, inclusive, qual é a região para os músculos axiais, qual é a região para os músculos apendiculares, qual é a região para os músculos flexores, qual é a região para os músculos da mão, do antebraço. A gente sabe exatamente que cada região ali tem neurônios que vão especificamente para um músculo ou para uma determinada região e não vai para a vizinha. Né? Então, cada um com uma função ali bastante específica. Esses neurônios aqui da formação articular não são assim. Um mesmo neurônio faz sinapse com muitas regiões do sistema nervoso central. Tá? Muito bem. Então, a formação articular não só tem muitas interrelações, aqui, muitas sinapses, né, muita troca de informação entre a zona lateral e a zona medial, mas também existe muita troca de informação, muitas sinapses da formação articular, especificamente da sua tanto da zona aferente quanto da zona eferente,
né, com diferentes regiões do sistema nervoso central. Na verdade, com quase todas as regiões do sistema nervoso central enviam e ou recebem informações da formação articular. Como acho que nos próximos slides a gente já vai ver quais são as regiões que têm aferência e eferência com a formação articular. Então, vamos lá. Quais as regiões que têm aferências com a formação articular? Ou seja, quais as regiões que enviam informação para a formação articular, né? Ou de onde ela está recebendo informação. Tá? Medula espinal, e aí a gente sabe que a medula espinal é importantíssima, a gente já teve aula dela, né? Aula desse órgão. Ela é importante porque ela é um ponto de comunicação com quase todo o nosso corpo, né? Fora do sistema nervoso. Então, ela tem a maior parte dos nervos do nosso corpo que trazem informações e que enviam informações motoras para músculos e vísceras, partem da medula espinal. A medula espinal não é um órgão com muito processamento de informações, ele é quase que um órgão executor, não é um órgão que processa, embora processe alguma coisa, não processa muitas informações. Então, daqui a gente já vê que a medula espinal traz muita informação de tato, de propriocepção, de calor, de dor e tal, e envia essas informações para a formação articular. Não sei se a gente vai falar mais na frente, mas aqui então já me adianto. Essas aferências para a medula espinal, elas são interessantes porque muitas vezes elas não estão indo especificamente para a formação articular. Elas estão indo para outros núcleos do tronco encefálico ou para regiões talâmicas ou hipotalâmicas, né? A gente viu tratos espinotalâmicos, por exemplo, quando a gente falou do funículo anterior e funículo lateral da medula espinal, né? A gente mostrou o trato espinotalâmico lateral e tal. Então, nesse trato espinotalâmico lateral, que é um trato importantíssimo de sensibilidade, ele está saindo da medula espinal e está indo para o tálamo, que é uma região superior, de encefálica. Mas no caminho, quando ele passa pelo tronco encefálico, ele emite uns ramos colaterais e deixa informações ali na formação articular. Lembrando que essa informação que ele deixa ali não é igual a um cesto da Chapeuzinho Vermelho, que saiu com um cesto cheio de doces, e aí, se no meio do caminho ela deixar uns doces para o lobo mau, vai chegar menos doces para a vovó. Não, a informação neuronal não é assim, né? Vem aquele potencial de ação, se aqui tiver um ramo colateral e fizer uma sinapse aqui, não prejudica em nada o destino principal lá daquele axônio. Tá? Então, esses tratos espinais, a maioria deles deixa ramos colaterais na formação articular. E, embora não seja o destino principal desses tratos, quase sempre eles deixam essas informações ali na formação articular. Muito bem. Núcleos dos nervos cranianos. Calma aí. A gente falou que a medula espinal é a porção que tem a maior parte dos nervos no nosso corpo, né? E que está fazendo, então, aferências com a formação articular, mas também tem outros nervos cranianos, né? Os nervos cranianos, 12 pares, alguns deles sensitivos, né? Ou mistos, com informações sensitivas, e a gente está vendo aqui que eles também deixam informações ali para a formação articular. Então, aqueles nervos que não são espinais também enviam informações para a formação articular. O cerebelo, aquele órgão, a gente vai ter, talvez seja a próxima aula já, né, de cerebelo. É um órgão muito ligado ao processamento motor, aprendizado motor, coordenação de equilíbrio, tônus muscular, né, e também envia informações para a formação articular. Lembrando que as informações que vão para o cerebelo vão sempre pelos pedúnculos cerebelares, a gente viu eles na aula passada, que são estruturas do tronco encefálico, assim como a formação articular. Então, mais uma vez, até pela proximidade ali, fica fácil deixar um raminho colateral, quando a informação está saindo do cerebelo, seja lá para onde ela vai, né? Fica fácil, às vezes, deixar um raminho colateral ali, embora tenha algumas vias que são o destino final da formação articular. O córtex cerebral, a parte mais desenvolvida, mais avançada evolutivamente, aquilo que nos separa
esses outros animais inferiores, irracionais, tal, né? Aquilo que faz com que a gente tenha domínio, soberania sobre as outras espécies animais, é a grande presença, o grande desenvolvimento do córtex cerebral, e que também envia informações para a formação reticular. Tá? Diferentes regiões do córtex cerebral fazem sinapse com a formação reticular. Tá? O hipotálamo, a gente já mencionou rapidamente sobre o hipotálamo na aula de sistema nervoso visceral. O hipotálamo participa do controle do sistema nervoso visceral, né? Mas também tem várias outras funções, e a gente deixa para falar dele. Tem uma aula, a aula de diencéfalo são 2 aulas, e uma é praticamente toda para o hipotálamo e a outra para o resto. Né? A outra para o tálamo, subtálamo e epitálamo. E o sistema límbico. O sistema límbico não é um órgão propriamente dito, é a última aula do curso, é um conjunto de estruturas límbicas, né? Estruturas que participam dos processos de processamento emocional, relação à memória também, e processos motivacionais, enfim. E essas estruturas límbicas ou essas regiões límbicas também enviam aferências para a formação articular. Então, aqui, olha só, do sistema nervoso central, medula espinal, matamos a pau. Tronco encefálico, matamos a pau, porque olha aqui, ó, os núcleos do nervo craniano, onde é que ficam? O tronco encefálico, já tivemos aula disso, né? Quase todo. Cerebelo, aquela outra porção do encéfalo. O que faltou? Faltou o cérebro. O cérebro, estruturas diencefálicas e estruturas telencefálicas. Faltou o núcleo, eu não falei de núcleo da base, mas o núcleo da base também faz conexão com a formação articular. Então, todas as áreas, as grandes áreas do sistema nervoso central, não que todos os neurônios falam, mas todas as áreas acabam enviando informações para a formação articular. Tá, tudo bem. E para onde a formação articular envia informações de volta? Quais são as referências? Todas essas, repetir o slide, né, professor preguiçoso? Só repetir o slide. Muda a letrinha aqui, ó, tira o A, bota o E e repete tudo e ainda acrescenta o tálamo. Tá? Então, a formação articular não só recebe informações de praticamente todo o sistema nervoso central, como envia, devolve essas informações para praticamente todo o sistema nervoso central. Além de todas aquelas regiões que a gente falou, ainda tem o tálamo propriamente dito. Né? Especificamente, a gente vai falar disso na aula de tálamo, as informações que vão para o córtex cerebral sempre passam pelo tálamo, é uma porta de entrada reconhecida, né, como porta de entrada para o córtex cerebral. Pouquíssimas informações vão para o córtex sem passar pelo tálamo. Tá? Mas aqui o tálamo está citado aí não só como porta de entrada, mas também como destino de algumas referências da formação articular. Então, já vimos que é uma região muito importante, ainda não sabemos por quê, porque ainda não falamos sobre a função dela, mas já sabemos que é muito importante. Né? Aquele cara da faculdade que conhece todo mundo. Né? Vocês devem lembrar de algum colega aí de vocês, que é aquele cara que fala com todo mundo. Ele fala com a galera do primeiro período, a galera do último período, ele fala com quem é mais festeiro, quem é mais estudioso, ele conhece todo mundo, se dá bem com todo mundo. Esse cara é super importante, né? Porque se você precisar de alguém, se precisar de alguma coisa, esse cara é um cara que pode ajudar todo mundo, né? Então, beleza. Agora vamos saber o que esse cara faz, no caso aqui, né? Isso aqui é só um esquema que a gente, obviamente, não vai ficar falando disso, é só para mostrar o quão intricado são as relações de diferenças e aferências da formação articular. A formação articular aqui dividida em alguns núcleos, inclusive, né? Tal, pedúnculo pontino, parvocelular, tal, e com várias vias de saída e vias de entrada de informação. Aqui é a mesma coisa, com núcleos da RAF, mesencefálico contínuo, núcleo da RAF do bulbo. Esses núcleos da RAF são
os núcleos que ficam mais próximos à RAF, é a formação articular. Tá? Um desses é o locus coeruleus, o lugar azul, né? Que ficou muito famoso, é muito estudado ainda, é uma das principais regiões, um dos principais núcleos, se é que a gente pode definir como núcleos da formação articular, um deles seria o locus coeruleus, um dos principais. Tá? Bom, vamos ver quais são as funções aí. A gente já falou que esse cara, a formação articular é aquela região que fala com todo mundo, que conhece tudo, que recebe informação de todo mundo e envia informações para todo mundo. Né? Deve ser um fofoqueiro aí, vamos ver o que ele faz. Então, a primeira função aqui, e é mais importante, eu acho que, na verdade, a única função dele realmente talvez seja essa. Né? É integrar o sistema nervoso central. Não adianta nada a gente ter uma medula espinal que receba uma série de informações dos nossos órgãos sensoriais, né, relacionados a tato, calor, dor, né, propriocepção, tato vibratório, pressão. Todas essas informações de quase todo o nosso corpo chega para a medula espinal, se essa informação não for integrada com outras coisas. Né? A informação sozinha, ela tem seu valor, mas ela tem um valor limitado. O grande diferencial, isso para a vida, né? Não é só para o sistema nervoso, é quando a gente consegue integrar, né, diferentes informações, diferentes qualidades, e pegando um pouquinho daqui, um pouquinho de lá e tal, tal, tal. Então, aqui, a gente viu que ela integra, já que ela recebe informações de todo o sistema nervoso central e envia, ela realmente é uma região integradora. Vamos ver exatamente o que quer dizer essa integradora. Né? Uma das coisas que ela faz, não é a única região que faz isso, mas talvez seja a principal, foi a primeira a ser descoberta, é controlar a atividade elétrica cerebral. O que é atividade elétrica cerebral? O cérebro está ligado na tomada? Não, não tem nada a ver com ligado na tomada. Mas lembrem lá de uma das nossas primeiras aulas que a gente falou que a transmissão de informação, né, era sempre por aquele potencial de ação e tal, 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 e que aquilo tinha uma pequena descarga elétrica, uma pequena diferença da ordem de milivolts que pela membrana do dendrito ou do axônio quando passava aquele potencial de ação. Muito bem, isso é de um neurônio, tem uma diferença de milivolts. Quando a gente tem milhares, milhões de neurônios fazendo transmissão de informações, e a gente tem isso acontecendo 24 horas por dia. Porque, por exemplo, os nossos intestinos nunca param, o nosso coração nunca para. Ou seja, a gente nunca para. Então, se quem controla isso, pelo menos em parte, é o sistema nervoso central, é óbvio que o sistema nervoso central também nunca para. Ele pode até diminuir, pode ficar mais calmo, né? Em alguns momentos a gente fica mais desatento, mais relaxado, mais, né, tranquilo, sem prestar muito. Sabe aquele cara que é assim, né? Que passou um dinossauro aqui na frente, ele passou alguma coisa aí, né? Que aí podemos falar um monte de piada de baiano, né? É isso, não, uma cobra que está no meu pé, tal, 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 aquelas piadas de baiano, né? Aqueles caras desatentos e tal. Aquele cara que está com as atividades elétricas cerebrais mais reduzidas, mas não está parado. Parado nunca para. Mas tem, então, a formação articular como uma das funções, controlar, fazer esse controle da atividade elétrica. Tá? Na verdade, o que ele faz é controlar a quantidade de transmissões de informações, transmissões neuronais que estão acontecendo de modo global assim, no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso central inteiro. Né? A gente fala atividade elétrica cerebral porque tem um exame, esse slide, tem um exame que a gente chama de eletroencefalograma, que nada mais é do que colocar alguns sensores de eletricidade, que a gente chama de eletrodos, né? Mas na verdade eles são sensorzinhos que captam diferenças de milivoltagem, né? Que a gente não coloca no cérebro, porque ninguém ia topar, acho que não seria uma coisa muito voluntária, né? A gente fazer vários furos no crânio para enfiar esses sensores
tocando lá no cérebro. Mas a gente colocando por fora da pele, né, e a gente já viu que tem várias camadas até chegar na pele, mas colocando por fora da pele a gente ainda consegue captar as diferenças elétricas pela passagem daquele fluxo de potencial de ação. Né? Claro que não de um neurônio, mas de milhares de neurônios. Fazendo isso, a gente consegue através de vários eletrodos. Aí tem um aparelho que faz um mapa disso, diz até qual é a região, né, que está mais ativa, e você pode correlacionar com algumas coisas. Tal. Esse exame é o eletroencefalograma. Ele é utilizado principalmente porque ele ajuda no diagnóstico de algumas doenças neurológicas. Hoje em dia, ele passou a ser menos feito, porque antigamente você não tinha exames de imagem do sistema nervoso central, você só tinha um raio-x, só mostrava o crânio, não mostrava o tecido atrás do crânio. Hoje em dia, com tomografia, ressonância magnética e outros exames, né, ainda mais avançados, você consegue ver a morfologia, né, ver realmente o tecido nervoso. Né? E aí o eletroencefalograma perdeu um pouco, igual a história do eletrocardiograma, que é um exame muito parecido, né, mas para o coração. E quando surge a ressonância, a tomografia cardíaca, o ecocardiograma, o eletro perdeu um pouco o seu valor, já que existem outros exames agora mais precisos. Então, enfim, para o diagnóstico de muitas patologias ele já foi um pouco ultrapassado, mas ainda é muito utilizado para algumas doenças, principalmente para epilepsia, porque a epilepsia é uma das características de alguns casos de epilepsia são as descargas, são o fluxo de informação muito alto e desencontrado. Então, através desse exame, você consegue perceber se isso é global, em todas as áreas cerebrais, ou se é uma epilepsia focada numa região e tal. Isso não interessa muito para a gente aqui, né? Isso é só para explicar o que é esse exame. Mas esse exame também é utilizado para estudar o sono. Tá? Aqui está pesquisa, pode ser como pesquisa para a gente estudar, fazer um estudo acadêmico do sono e tal, mas pode ser também individualizado como clínica. Hoje a gente já tem uma série de clínicas de sono que fazem um eletroencefalograma mais simples, às vezes com 1 ou 2 sensores e tal, mas que já te dão algum traçado ali de atividade elétrica durante a sua noite. Tá? Então, o que é visto durante o sono? Isso aqui é o que vai interessar agora para a gente. Quando a gente está alerta, quando a gente está acordado, assistindo aula de neuroanatomia, momento de maior atenção do nosso dia, a gente percebe um traçado. Isso aqui, ó, esses eletrodos aqui estão ligados a fios que vêm com uma máquina, que antigamente, hoje é tudo digital, mas antigamente isso aqui gerava, tinha um papelzinho que saía com vários tracinhos, né, com vários traçados. Esses traçados, que são mais ou menos assim, né, tem vários aqui, tal, né, eles perceberam o seguinte: quando a gente está assistindo a aula de neuroanatomia em grande alerta, a gente tem aquele traçado com ondas de baixa amplitude. Lembra o que é frequência e amplitude de ondas? Né? Amplitude são, quanto maior a amplitude, aquela onda fica maior e menor. E tal, né? E geralmente é relacionado. Quanto maior a amplitude, menor a frequência. Quer dizer, uma onda, depois vem outra onda, depois vem outra onda. Tá? Quando a gente está acordado, é assim que acontece. Desculpa. É o contrário. Ondas de alta frequência, então uma onda atrás da outra, mas de amplitude baixa, inclusive muito variável. Né? Uma onda de amplitude baixa, outra um pouquinho mais alta, outra baixa, enfim. E quando o indivíduo está dormindo, quando a gente está relaxado, aí é claro, né, que quando a gente dorme, o nosso sistema nervoso central está mais desligado, a gente pensa em menos coisas, a gente percebe menos coisas ao nosso redor. Não está desligado, porque a gente continua controlando várias coisas e percebendo algumas coisas. Se alguém chegar e jogar um balde d'água na gente, faça esse teste hoje à noite. Tá? A mãe de vocês, quando estiver dormindo, vocês peguem um balde d'água e joguem nela para ver se ela acorda.
Se ela ficar brava, vocês expliquem que faz parte da disciplina da UERJ e tal, da faculdade. Tá? Tentem fazer isso, depois me contem o que deu. Então, quando o indivíduo está dormindo, ele vai ter ondas, o contrário, né, de baixa frequência, então uma onda, depois outra onda, e a amplitude maior. Então, não é só assim, dormindo é assim, em alerta é assim. Não é dar água para o vinho. Estou acordado agora, daqui a pouco vou dormir, pá, mudou o traçado na mesma hora. Não, a gente vai desligando o nosso sistema nervoso central pouco a pouco, gradativamente. E por isso a gente percebe que, em primeiro lugar, a gente tem fases do dia que a gente está mais alerta. De manhã não é uma delas. Né? De manhã, quando a gente acorda, a gente ainda está meio zonzo. Né? Então, acho que todo mundo, né? Raramente a gente acorda, tem um dia ou outro no ano que a gente acorda e fala, hoje eu já acordei virado no 700, já estou querendo agir as coisas, já estou tal. Geralmente a gente acorda e tal, aí vai tomar um café, que é um estimulante para a gente acordar melhor, aí vai fazer exercício, vai fazer alguma coisa para despertar mesmo, vai tomar um banho, né? E tal. Então, a gente acordou, já está alerta, mas ainda não está totalmente alerta. Aí, próximo do final da manhã, início da tarde, é que a gente está, ou na aula de neuroanatomia, quando a gente está mais alerta, mais desperto para as coisas tanto internas do nosso corpo, quanto principalmente externas do nosso mundo ao redor. É onde a gente melhor, regiões do dia que a gente melhor pensa, melhor joga futebol, né, pratica esporte, a gente está mais ativo. É claro que isso varia de indivíduo para indivíduo. Durante o sono, a mesma coisa. A gente também tem diferentes estágios do sono. Né? Então, é o próximo slide para falar disso. Né? Quando a gente está em vigília ou acordado, o traçado é assim, ó, muitas ondas com amplitude baixa, quer dizer, a altura da onda é baixa, e muitas ondas. Tá? Baixa amplitude, alta frequência. Quando a gente vai dormir, aí o que acontece? A gente começa a ter ondas de amplitude maior, olha a diferença para cá, e frequência menor. Esse aqui ainda é o primeiro, esse traçado é um traçado típico de estágio 1. É um estágio de sono ainda superficial, a gente está começando a dormir. E aí a gente vai ficando com sono mais profundo e mais profundo, até chegar ao estágio 4. Tá? Isso são fases do sono que a gente chama de sono síncrono, ou sono sincronizado. É a etapa normal, vamos dizer assim, do sono. Né? Então, cada vez mais profundo, né? Eu vou falando devagar. Acho que vocês não pegaram, tinha um cara, esqueci o nome dele agora, Bianca está aí, vai lembrar. Como é que era o nome daquele cara que fica dorme e hipnotizava as pessoas? Hein, Bianca? Desenho? Não, o cara ia muito no programa livre do Serginho Grosso, ia pro programa de auditório, assim, falava, dorme. Aí hipnotizava o cara dormia. Sei não. Não é Não, da minha época, não. é sim. Mas tudo bem. Aí, então, o estágio 4 e tal, a gente acha que o estágio 4 então, é mais profundo? Não. Aí que está um negócio que a gente chama de paradoxal, que a gente não entende bem e tal. Depois do estágio 4, a gente tem um estágio ainda mais profundo, que a gente chama de sono desincronizado ou sono paradoxal. Ou sono, como é que é o termo? É Rapid Eye REM, sono REM, tá? Ou sono REM, né? Que é o termo mais famoso, que vem de Rapid Eyes Movement, movimentos rápidos dos olhos. Tá? Então, aqui o eletroencefalograma, né? Só essa primeira onda que interessa para a gente, essas outras aqui não interessam tanto, né? De um indivíduo em sono paradoxal. Você vê que ele volta a ter ondas de baixa amplitude e altíssima frequência, até mais, a frequência maior até do que o cara em vigília. Por isso é paradoxal, né? E, na verdade, esse indivíduo aqui, nessa fase, é quando a gente está mais relaxado, é quando a gente tem menor atividade elétrica muscular, por isso que está mostrando esse outro traçado, que é um traçado eletromiográfico de outro tipo de exame, para mostrar que é quando os nossos músculos estão mais flácidos, quando a gente está com menor tônus muscular. Tá? É quando a gente está realmente mais relaxado.
muitos associam essa fase com a fase do sono, a fase dos sonhos, a fase onde a gente tem os sonhos, seria somente, segundo alguns, nessa fase de sono REM. Tá? E o termo REM, né, vem de movimentos rápidos dos olhos, porque nessa fase não se sabe exatamente por quê, tem algumas desconfianças e tal, mas o fato é que nessa fase, apesar de grande relaxamento muscular no corpo inteiro, né, a gente tem o aparecimento de movimentos dos olhos. O globo ocular começa a ter movimentos para um lado, para o outro, para cima, para baixo, muito rápidos, como se a gente estivesse acompanhando um bicho se movendo na nossa frente randomicamente. Enfim, esse traçado aqui está tentando demonstrar isso. Então, depois do estágio 4, a gente tem essa última fase do sono. Por que a gente está falando disso na aula de formação reticular? Teve um cara que resolveu fazer um experimento macabro. Olha só que macabrice que ele fez, né? Ele pegou alguns animais, acho que, se não me engano, esse experimento foi com sapos ou rãs, né? Uma espécie de anfíbios, né? E isolou o encéfalo. Em outros animais, ele isolou o cérebro. O que significa? Primeiro, o que é cérebro e encéfalo? Isso, muito bem, Gabriel. Cérebro é só o cérebro, encéfalo é o conjunto de cérebro, tronco encefálico e cerebelo. Beleza. E a formação reticular está onde? No tronco encefálico, portanto, está no encéfalo, mas não está no cérebro. Tá? E o que é isolado aqui? Isolado é realmente cortar fora, né, tudo que não é encéfalo, deixar só o encéfalo junto com o restante do animal, ou seja, cortar, fazer um corte entre o encéfalo e a medula espinal, isolando a passagem de informações entre encéfalo e medula espinal. Ou cérebro isolado significa fazer um corte entre o cérebro e o tronco encefálico, isolando o cérebro do restante do sistema nervoso do animal. Mas esse animal não morria? Morria. Assim, um tempinho depois, alguns minutos depois, morria. Mas não morria imediatamente, não. E aí eles faziam estudos nesse tempo onde ele ainda estava vivo, mas já com o encéfalo ou o cérebro isolado. Quando esse indivíduo tinha o encéfalo isolado, ou seja, a formação reticular ainda está ligada ao telencéfalo, esse animal tinha alternância nos traçados eletroencefalográficos relacionados a sono e vigília. Ou seja, o cérebro desse camarada ainda tinha fases de sono e fases de acordado. Tá? Quando você desligava o cérebro do restante, do sistema nervoso, inclusive da formação articular, aí só se tinha traçados eletroencefalográficos relacionados ao sono. Não tinha mais traçados relacionados àquele estado de vigília. Tá? E aí se percebeu que alguma estrutura localizada abaixo do cérebro, mas acima da medula espinal, logo, ou no tronco encefálico ou no cerebelo, estaria relacionado com a alternância do sono, dos estados de sono e vigília. Depois, mais para frente, se verificou que essa região é especificamente a formação reticular. A formação reticular, e depois se viu que ela controla de forma ativa, não de forma passiva. Ainda tem alguma discordância disso e tal, alguma discussão sobre isso, mas o mais próximo do consenso é que a formação reticular ativa as vias neuronais, de maneira geral, do cérebro, mas também de todo o sistema nervoso central. Então, aquelas inúmeras aferências e, principalmente, as eferências da formação articular, né, são envio de informações a partir da formação articular dizendo, ó, fica acordado aí, vai trabalhando aí, continua aí enviando informações que ainda é dia. Vamos embora que ainda tem mais umas horas de dia, ainda tem aula para dar, ainda tem trabalho para fazer, ainda tem coisa para fazer, ainda vou ver 2 séries. Então, vamos lá, não dorme não. Aí chega um momento que ela começa a mandar menos informação, fala, está começando a escurecer, tá? Muda de série, essa série de ação não vai dar certo não. Bota aí um troço mais chatinho para a gente dormir e tal, que você também não vai... E aí, mais para frente, acaba pegando no sono. Depois se viu que não é só a formação reticular que controla
o sono e vigília. Tem outras áreas do sistema nervoso que faz o controle dessa alternância de traçados. Entre elas, a gente cita o hipotálamo, o tálamo e o próprio córtex cerebral controla a sua atividade cerebral, a sua atividade elétrica, que na verdade a gente já sabe que é a atividade de transmissão de informações. Quando a gente está dormindo, tem menos informação passando ali, quando a gente está acordado, tem mais. Quem controla isso no sistema nervoso é principalmente a formação articular, mas também essas outras áreas. Tá? E aí criou-se um termo, né, de um sistema que a gente chama de sistema ativador reticular ascendente, tá? Que a gente chama de SARA, né? A abreviação aqui das primeiras iniciais de cada palavra. O que é isso? É um sistema formado por algumas regiões do sistema nervoso central, né, que tem a função de ativar todo o sistema nervoso central. Tá? Então, de continuar enviando impulsos nervosos em maior ou menor intensidade para que ele continue trabalhando em maior ou menor intensidade. Principalmente formado pela formação articular, inclusive por isso que leva o nome reticular, tá? Mas também participa o hipotálamo e um dos núcleos da base lá, que a gente chama de núcleo basal de Meiner. Tá? Quem é que diz por que a formação articular à noite envia menos informações para as diferentes regiões do sistema nervoso central e acaba provocando o sono, né? Acaba induzindo o que a gente chama de sono? Por quê? Porque em algum momento do dia a gente começa a ter menor número, menor quantidade ou menor intensidade de informações chegando à formação articular. Por exemplo, de dia, né, isso na nossa espécie, de dia a gente recebe muita informação visual, tem muita luz, está tudo iluminado, está tudo colorido, então a gente vê coisas diferentes, vê árvores verdes, depois vê um capim meio amarelado, aí vê um leão, apareceu um leão lá, bege, correndo atrás da gente, a gente tem que correr, apareceu outra árvore, melhor subir na árvore, um leão. Então, a gente está ali com coisas, com informações, não só visuais, mas de todas as vias sensoriais, né, que estão chegando, estão fazendo aferência para a formação articular. Tá? À noite, a gente começa a ter menos informação chegando. A luz cai, a luz é um dos principais fatores, por isso que eu estou citando, mas não é só esse. Né? A luz cai, né? E a gente começa a ver menos coisas. A visão é o nosso principal órgão sensorial, né, que a gente utiliza. Né? Então, a gente começa a ver as coisas menos coloridas, com menor contraste. Muitas coisas a gente não vê pela essa falta de contraste, pela essa falta de iluminação, a gente já não vê os detalhes. E aí a melhor coisa é ir desligando então as informações, não precisa de tanto computador ligado se eu não estou digitando mais coisa. Quando eu paro de digitar aqui, meu monitor daqui a um minuto apaga. Né? Então é mais ou menos isso que acontece. Ou que deveria acontecer, porque nós somos animais, vivemos no campo, nas cavernas, não somos mais, né? A gente vive na cidade, a gente fica aqui, 8 horas, 7 horas da noite agora, né? Com luz acesa e falando e tal, e enchendo a cabeça de vocês de informações, vocês aí também com luz acesa na frente do computador ou do celular, cheio de informação diferente chegando para vocês, quer dizer, estão vendo coisas, está tudo iluminado. Por isso que a gente já não dorme mais com as galinhas, né? A gente fala, aquele cara dorme com as galinhas. O cara dorme lá para as 7, 8 horas da noite e já está dormindo. Mas também ele acorda com o sol nasceu, acorda com o galo cantando. O galo, 5 horas da manhã, já está acordando. Aí ele acorda. Tá? Então, isso seria o natural nosso, talvez, mas a gente tem o ciclo um pouco alterado pela vida moderna, né? Muito bem, tal. E aí, conforme essas vias vão chegando com maior ou menor intensidade, essas informações aferentes, ela vai diminuindo
a intensidade também de informações eferentes. E isso vai, grosseiramente falando, desligando os sistemas. Então, a gente vai desligando a audição, nossa audição não está mais tão aguçada, depois vai desligando a visão, nossa visão não está mais tão aguçada, o tato e tal. No final, a gente desliga quase tudo e vai dormir, né? Que é isso que acontece quando a gente está dormindo. Isso do ponto de vista do sistema nervoso central. Participam também outras áreas, tá? É importante dizer, não é só a formação articular, e tem outras áreas que participam também do SARA, além dessas aqui citadas. Por que eu falei que isso é do sistema nervoso central? Porque, recentemente, em 2017, 3 pesquisadores ganharam o Prêmio Nobel da Fisiologia, né, que a gente chama de Prêmio Nobel da Medicina, porque eles estudaram o ciclo biológico, o relógio biológico, que a gente chama de ciclo circadiano. Tá? Mas, professor, você está falando disso aí, do ciclo circadiano, do dia e da noite, tal, desse nosso relógio biológico. Isso já só foi descoberto em 2017? Não, calma aí. Primeiro, os caras ganharam o prêmio em 2017. Significa que eles já tinham estudado, já tinham publicado isso antes. E segundo, que, na verdade, isso do SARA é mais antigo. O controle do sistema nervoso central, na verdade, o controle do ritmo circadiano, do que é dia e o que é noite, o que é hora de estar ativo, o que é hora de dormir, não é só pelo sistema nervoso central. A gente tem vários outros mecanismos, inclusive hormonais, que a gente vai falar em algumas aulas mais para frente. Tá? Mas o que esses caras escreveram é que à noite o metabolismo das nossas células mudam e, inclusive, algumas proteínas passam a ser sintetizadas só à noite e outras deixam de ser sintetizadas à noite. Isso é interessantíssimo, até do ponto de vista evolutivo. Seria muito interessante, né, se a gente pegar a árvore evolutiva, os animais que estão presentes na Terra hoje, né, depois de milhões e milhões de anos de evolução, a gente vê que existe uma grande variedade de animais tão diferentes como o ornitorrinco, que é um mamífero, então é relativamente moderno, avançado, né? Até animais minúsculos, animais que não se movimentam, outros seres que não são animais, né? Plantas, algas, protozoários, bactérias, bichos que a gente nem sabe classificar direito, toda hora a gente muda essa classificação. Por quê? Porque que em quase todos os animais a gente percebe um ciclo circadiano muito marcado. Seria muito melhor para a gente se não dormisse. Já pararam para pensar? O dia realmente teria 24 horas. A gente poderia ficar a noite toda estudando, a noite toda lendo livro, vendo série, tocando violão, fazendo o que a gente quisesse fazer, namorando, passeando. Podia aproveitar a noite para fazer as coisas que a gente não depende muito de luz, pode botar uma luzinha e ler, né? Tem coisa que a gente faz no escuro, é tranquilo de fazer, ver uma série e tal. E tem coisa que a gente deixa o restante do dia claro para fazer as coisas de dia claro, para jogar futebol na rua, ir para a praia, pegar sol e tal. Por que a gente ainda tem que dormir, né? Então, isso é uma pergunta interessante, mas o fato é que a gente precisa dormir. Se a gente não dormir, a gente no dia seguinte está mal, em mais 1 ou 2 dias sem dormir, a gente já não aguenta, né? Nossas funções orgânicas começam a se depauperar. Quem já virou noite para ir em festa, ou virou noite por insônia, por falta de sono, sabe o que é isso. Né? Então, esses caras perceberam que, do ponto de vista celular, é importante o sono, porque é nessa fase em que alguns mecanismos de reparo celular se dão, e só se dão à noite. Então, quando a gente não dorme, a gente envelhece, fica mais acabadinho. Tá? Isso não tem nada a ver com a nossa aula diretamente, mas é super interessante, né? Por isso está aqui. Tá? O que mais que a formação articular faz? Já está acabando, pessoal. Controle da motricidade somática. É óbvio que quando a gente está dormindo, a nossa motricidade está muito caída, né? Estamos parados lá dormindo. Por isso que a gente pode fazer aquele experimento de jogar o balde na nossa mãe hoje, tranquilamente, porque ela está dormindo, não vai se movimentar. Mas depois corre se trancar no banheiro, hein? Porque ela vai vir com a havaiana. Né? Então, através daquelas vias descendentes, a gente viu que a formação articular
tem vias descendentes, eferências descendentes, ou seja, eferências para a medula espinal, né? Tem um trato, inclusive, que a gente mencionou na aula de medula espinal, que a gente chama de trato retículo espinal, né? Um de cada lado e tal. Então, esses tratos são vias descendentes que começam na formação articular, que tem tanto ações excitatórias como inibitórias, dependendo da fase do ciclo circadiano, da fase do dia, inclusive. Né? Então, ele é principalmente para tônus muscular e manutenção da postura corporal e também orientação da cabeça. Tá? Então, não é esse trato retículo espinal, não é aquele trato que vai fazer os movimentos finos. Lembra que a gente falou? O peixe já tem formação articular, mas ele não faz movimentos finos. Pois é, esse controle aqui de motricidade é principalmente aquela motricidade intrínseca nossa, até involuntária, né? Sempre feita de forma involuntária, que pode se tornar voluntária, que é manter a postura corporal. A gente sempre, sem pensar nisso, a gente está, quando está sentado, tem uma série de músculos axiais nossos, do eixo central do nosso corpo, que estão em tônus adequado para manter a gente com a coluna adequada. Por aí vai. Tá? Além disso, faz controle também, participa da coordenação do controle dos movimentos oculares. Tudo a ver, inclusive, com aquela fase do sono REM, né? Naquela fase que tem aqueles movimentos rápidos e tal. Né? Mas aqui o que a gente está falando em fase de vigília, a gente também coordena os movimentos dos dois olhos através de neurônios da formação articular. Eles recebem informações de áreas superiores, especificamente áreas corticais, áreas do colículo superior, que a gente já falou na parte de mesencéfalo, lembra que era relacionada à visão, né? E área do núcleo vestibular, então, do tronco encefálico, que a gente também já falou na aula do tronco encefálico, aquela região que recebe informações do nervo vestíbulo coclear, especificamente do órgão vestibular relacionado ao equilíbrio. Então, com informações vindas dessas três áreas, a formação articular coordena isso tudo e faz com que a gente consiga movimentar os dois globos oculares, os dois olhos, de forma coordenada. Então, se um bicho passa daqui para cá, a gente coordena exatamente para um olho olhar para medial, quer dizer, se movimentar para medial, e o outro olho se movimentar para lateral, tá? Para a gente os dois olhos se coordenarem. Se esse bicho resolve se afastar, aí a gente precisa focar num objeto que está mais longe, a gente acaba abrindo o ângulo de visão dos dois olhos. Então, esse olho aqui tem que olhar para a lateral e esse aqui também para a lateral. Quer dizer, essa coordenação envolve informações que estão vindo da visão, mas também informações da nossa posição corporal. Por isso, a participação aqui do núcleo vestibular. Tá? E dali eles enviam informações para os três nervos que controlam o globo ocular. A gente já sabe disso, né? Nervo oculomotor, abducente e troclear. Tá? Aqui é curiosidade, né? A parte da ponte da formação reticular é aquela que coordena os movimentos horizontais do globo ocular e a parte mesencefálica, né, mais superior, é a parte que controla os movimentos verticais do globo ocular. É óbvio que essas regiões estão conectadas e os movimentos horizontais e verticais são coordenados para a gente fazer movimentos, inclusive, mais complexos do globo ocular para acompanhar quando a barata voa, né? Quando a barata voa, a gente tem que ficar de olho nela e ela voa para aquele troço que ninguém sabe quando vai voar. A Bianca aí morre de medo de barata. Bianca, vê se não é barata aí no seu pé, tá? Só eu? Morro de medo? É só você, só você. Eu sou não tenho medo de nada. Tá bom. Tá? Outra coisa aqui importantíssima, essa é muito legal. A formação articular participa do controle da sensibilidade. O que é o controle da sensibilidade? Eu aqui acabei de falar que eu sou machão, não tenho medo de nada, e sou um cara insensível, não sinto nada, sou casca grossa, tá? E não tenho dor. Pode bater que eu não tenho dor. Tá? Então, o que é a formação articular? É casca grossa. Por quê? Essa região, lembra aquelas vias da medula espinal ascendentes, deixam os colaterais ali na formação articular? Então, a formação articular, em alguns momentos, ela
deixa esse impulso passar, né? Em outros momentos, ela bloqueia esse impulso ali. É como se ela selecionasse que tipo de informação que está vindo da medula espinal é realmente importante e que tipo de informação que vem da medula espinal não é importante. Por exemplo, nossa mãe, quando a gente estava com o pé machucado, que torcia o pé, né, andando de bicicleta ou alguma coisa assim, chegava em casa, vocês chorando, né, porque eu não choro, sou baixão, então não choro, né? A mãe de vocês, que vai tomar um balde de água hoje dormindo, falava assim, dorme que passa, né? Mãe fala isso, né? Ela está certa, porque realmente a formação escolar consegue filtrar essa informação, inclusive de dor. E, em algum momento, não só quando dorme, mas assim, pensa em outra coisa que melhora. Então, é verdade também. Quando você se desliga daquele processo álgico, daquela dor, você tem a capacidade de não mais senti-la. Não só da dor. Quer ver um exemplo legal? Quando a gente, de manhã, né? Agora ninguém mais faz isso, esse negócio de quarentena acabou tudo, né? Mas de manhã, quando você está saindo para ir para o UERJ, você coloca uma calça, né? As meninas aí principalmente, que são mais vaidosas, né? Colocam uma calça e vão para frente do espelho olhar como é que ficou aquela calça. Aí elas percebem não só se a calça está bonita, se caiu bem, se está marcando, se não sei o quê, tal, mas elas percebem também se a calça está gostosa, né? Se tá, não é gostosa da menina ficar gostosa, não. É se está gostosa na pele, se ela tá muito áspera, se está muito apertada, ou se está folgada, ou se é um tecido mais maleável, ou se é um tecido de seda. Né? A gente percebe isso. Quando a gente bota uma calça, né, a gente já percebe logo. Tal. Beleza. Aí decidimos ir com aquela calça, mesmo ela estando um pouco apertada, tá, né, incomodando um pouquinho aqui e tal, mas tudo bem, é com essa mesmo que eu vou. 10 minutos depois, você não percebe mais que ela está apertando. Você pode até voltar uma, ou duas, ou três vezes no dia, aquela calça que está realmente te irritando, você lembra dela que ela está apertando. Mas 10 minutos depois que você viu que ela estava apertando e resolveu sair de casa, você já não percebe mais. Por quê? Porque a sua formação articular é igual à minha, é casca grossa. A hora que você quer perceber se a calça está apertando ou se está gostosa, com tecido maleável, tal, você seleciona para esse estímulo aqui ser importante, chegar até o seu córtex, e você se dá conta disso. Depois disso, você fala, eu não posso ficar o dia inteiro preocupado se a minha calça é de seda ou é uma calça jeans. Eu tenho que prestar atenção agora no ônibus, se é o número que eu pego ou se é um ônibus que não é o meu. Entendeu? Então, você seleciona aquele estímulo lá da calça e deixou de ser importante. Quando é que isso é muito importante? Aí, de novo, para as mulheres, no parto. Né? Antigamente, a gente hoje tem uma modernidade, né, que a gente, óbvio, ao longo de muitas gerações, e a gente acaba alterando isso. Mas quem já viu uma cadela, por exemplo, parir, né, o parto é um pouco diferente, as proporções, né, quando comparado ao parto da mulher, mas a gente consegue comparar alguma coisa ali. É óbvio que a cabeça de um filhotinho que está passando pelo canal vaginal de uma cadela é bem grande e seria muito dolorido, assim como uma criança passando por uma mulher. Acho que a proporção é até maior. Né? Mas aquela cadela, quando você olha ela parindo, ela não sente dor, ela não tem nenhuma expressão de dor. Por quê? Porque naquele momento a formação articular daquela cadela lembra que há uma estrutura bastante antiga do ponto de vista evolutivo, né? Então, aquela formação articular está bloqueando, está selecionando o estímulo nocivo lá de dor, né? E dizendo, não, isso agora não é importante, eu tenho que me preocupar com outras coisas aqui, nesse momento do parto, e se aquela cadela ficar sentindo dor, a dor será excruciante, como de fato é, né? Ou deve ser, né? Então, seleciona-se um pouco essa sensibilidade de dor. É a mesma que a gente percebe em quem está brigando, né? Quando tem um cara lutando boxe ou brigando, o cara está com a cara toda arrebentada. Eu sou durão, não sinto dor, então para mim é tranquilo.
tá? Eu consigo ficar assim tranquilo. Mas eu acho que qualquer um de vocês, se tivesse com o supercílio sangrando, cortado, a cara toda inchada, o olho que nem dá para abrir, vocês estariam chorando, morrendo de dor, né? E o cara nem está ali, porque o cara é casca grossa que nem eu, tem uma formação reticular que na verdade, ele está focado ali em ganhar a luta, em agredir o adversário, ele não está preocupado com a própria dor, não, e aí seleciona isso para que esse impulso, né, de dor não passe e não chegue ao córtex. Chega, mas chega muito menor, né, e aí chega de forma tolerável. Enfim, não sei se foi claro aí, a gente fala um monte de bobagem no meio da coisa séria. Às vezes isso distrai mais do que não, mas isso é para tentar ser um pouco mais digerível. Controle visceral e endócrino, a gente tem fibras do hipotálamo que vão tanto diretamente quanto indiretamente para o núcleo do trato solitário, ou seja, a gente já falou isso na aula de sistema visceral, do hipotálamo saem as informações que vão controlar o sistema nervoso visceral. Elas passam para o núcleo do trato solitário, que fica ali no bulbo do tronco encefálico. Mas tem algumas que indiretamente passam, né, que deixam ramos ali pela formação reticular. E então ali a formação reticular também participa desse controle visceral. Tá? E endócrino também, por mecanismos de liberação de hormônios hipofisários. Aí a gente vai falar disso na aula de hipotálamo, que a gente fala junto hipotálamo e hipófise, apesar de hipófise uma parte ser de sistema nervoso, outra não. Mas, enfim. Então, também participa do controle visceral e do controle endócrino através do controle das fibras, através da interação com o hipotálamo. Beleza, era isso por hoje, pessoal. Que horas são? 7h20, eu achei que ia ser mais rápido, mas a gente falou tanta bobagem, tanta abobrinha, que demoramos um pouquinho mais. Tá? A aula de hoje, passou o slide, eu já não sei mais, que eu não sei de cabeça. Está no capítulo 8 do nosso livro. Tá? E essa está só no capítulo 8, não está no capítulo 3, não.